Fala pessoal, como é que tá? Tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês novamente, hoje com um episódio novo no Café com Pão de Cast, porque o Café com Pão de Cast é bom que nem café coado na hora. Hoje trago para a gente aqui bater um papo sobre sensibilização ambiental, dois profissionais da área de sensibilização e educação ambiental. Estou aqui com o mestre Amâncio, né, brincante, educador ambiental e cancioneiro, trabalha muito junto às escolas e também na prefeitura de Contagem. Nos parques da cidade. E nos parques da cidade, aí, nos parques ecológicos da cidade. E também estou com o Hélio Domingos, geógrafo, e trabalha também com educação ambiental no Rio das Velhas, é isso? Isso mesmo, obrigado, meu cara, pelo convite, estou honrado de estar aqui. Nós que agradecemos. A gente sabe que em relação ao ambiental, à educação ambiental, ao que se refere à ecologia, à preservação, a gente tem que estar sempre pontuando que é um assunto mais do que sério, ainda mais nos dias de hoje, né? Nessas crises climáticas que a gente vive, a gente sabe que é uma responsabilidade muito grande cuidar do verde, né, Alonso? Com certeza. É isso aí. Hoje, gente, a gente vai falar e abordar tópicos sobre sensibilização ambiental. Mas o que seria essa tal de sensibilização ambiental? Será que ela faz parte desse mundo de promover a educação ambiental? Explica para a gente o que seria essa tal de sensibilização ambiental. Muito bem, Tiago. É uma palavra que eu gosto muito, porque sensibilização para um pesquisador da cultura da infância, do ensino de arte, nesse contexto tão importante e que eu escolhi há muito tempo para trabalhar, a gente entende que fala-se muito em conscientização, mas a conscientização ela precisa ser precedida do processo de sensibilização. Perceber, né? A percepção ambiental ela não é tão simples assim, porque a educação ambiental ela é um processo holístico, né? Não é disciplina de escola, então ela precisa sim ser absorvida e não tem nada melhor do que a arte, sem puxar a brasa, a minha sardinha, mas a gente busca fazer com convicção aquilo que a gente acredita, né? Então eu busquei na minha vida, feito Manuel de Barros, dar importância às coisas desimportantes. E a linguagem da criança nos remete a isso com muita propriedade e muita verdade. Né? E é muito sincera, né? Com certeza. A poética da brincadeira, ela traz em si a magia do movimento, né? A magia do corpo, da imaginação, né? Eu costumo dizer que quando a criança brinca, quando o adulto brinca, diz que está perdendo tempo, mas quando a criança brinca, ela sim leva a sério o seu momento. Então a criança só quer brincar, porque tudo está dentro da brincadeira. Inclusive, ela usa a brincadeira para a identificação social dela, né? Com certeza. Ela se personalizar, ela se inserir, né? E dentro desse universo, a gente vai imaginando o que nós, adultos, educadores, artistas, podemos fazer para mergulhar nisso e não cometer erros, porque a gente tem que respeitar a criança como um ser, um ator que pode nos trazer muita coisa, e não aquela coisa que às vezes lá na Grécia, né, o aluno, né, fazer uma escola, o aluno é sem luz, né? A criança tem muito a nos ensinar. Então, esse é o papel do mestre Amâncio. Mergulhado nesse universo da cultura da infância, a gente brinca e estimula o pensar criativo. Ou seja, eu gosto muito de falar isso porque a criança não precisa saber ler, escrever, para poder tocar um instrumento, dançar, cantar, encenar. Haja visto que quando ela tem uma base com muita arte, com muita contação de história, teatro de bonecos,
feita a criançada do Nordeste, né? A oralidade muito bem construída, com esse processo criativo bem sólido, na hora que ela for aprender a ler e escrever, ela vai transcrever aquilo que ela vive. Ao passo como a criança ela é submetida a esse processo um pouco meio, eu acredito assim, ruim, né? E muito pesado, que é essa forçação de barra para a alfabetização. Não estou aqui para criticar, que a gente também é educador, passou pela escola, mas a opção de estar fora de sala de aula, na pesquisa de todos esses elementos, para dar contribuição para os educadores, né? Então, na produção de canções, a brincadeira, ela carrega em si a poesia, como eu falei anteriormente, o movimento, e estimula, porque a rítmica corporal, a criança faz música com o corpo, então a gente observa. Então eu fico ali atento, porque qualquer coisinha já é motivo. E também passei a desenvolver isso enquanto com a formação em arte, né? E olhar qualquer objeto, e porque quando eu falo objeto, e esse contexto da educação ambiental, a gente já começa a desenvolver, já com uma prática já de mais de 20 anos, de pensar nesse contexto de uma maneira a poder ajudar a solucionar problemas. Por exemplo, quando eu me debruço na pesquisa de um objeto, eu estou preocupado ali em ver o impacto ambiental gerado, já que o discurso é sensibilização, a gente não esconde, né? O impacto ambiental que esse consumo gera. Então, eu fico pensando, enquanto o mercado está preocupado em facilitar a venda com embalagens sofisticadas e que agilizam o processo de o mercado vender, a gente está preocupado, e aí o que vai acontecer com essa embalagem? Aí, quando começa a ter um alto consumo, tem muita embalagem. Aí eu começo a pesquisar, faço uma experimentação estética e sonora. Então, hoje, eu, com convicção, enquanto brincante, tudo que eu pego, qualquer coisa para mim, vira um brinquedo, um instrumento musical, né? E seja uma tampa de uma lata, que pode virar um instrumento, como também pode virar um peão. Aí eu já utilizei embalagens que separadamente vão impactar aí e estão indo sempre para o lugar errado, porque o plástico, por exemplo, ele é um vilão, né? Nós estamos aí com um problema seríssimo. Então, a gente começa a pesquisar aquilo que é impacto ambiental. Então, começo a fazer um trabalho que eu acredito que pode não ter visibilidade, mas ele tem a segurança de que, se está sendo gerado em alto volume, vamos trabalhar, porque ali nós vamos buscar soluções a partir da sensibilização, e as crianças nos dão as melhores respostas, e aí depois, posteriormente, evidentemente, teremos também o processo de geração de renda, que nós vamos abordar a questão da separação, e à medida que se separou, já mudou um pouco, deixou de ir para aterro sanitário. Deixando de ir para aterro sanitário, aquilo ali, muito antes da reciclagem, que é um processo que também é caro, a gente pensa, e agora? Agora ele pode ser ressignificado como um recurso de base. Peraí, segura essa palavra ressignificado que nós vamos voltar nela. Antes disso, eu tenho que falar da GHX, que é a patrocinadora e apoiadora do Café com Podcast. E sem os nossos patrocinadores e apoiadores, a gente acaba nem existindo, né? Então, para você que mora em Belo Horizonte, na região nordeste de Belo Horizonte, a GHX está no bairro Fernão Dias, ao lado do Minas Shopping. É você que tem um apartamento para vender, para alugar, você que está buscando no mercado novas moradias, GHX Imóveis, tá? O site é www.ghximoveis.com.br. Para você aí que tem dúvida no mercado imobiliário, precisando de alguma consulta também e quer inteirar mais sobre metro quadrado da sua região, sobre como valorizar o seu imóvel, GHX Imóveis.
entre em contato com a gente, temos todos os profissionais capacitados para melhor te atender, tá bom? Voltando à ressignificação, que eu acho que é uma palavra interessante para a gente pegar, que é principalmente a relação da sensibilização por meio do lúdico, né, e aprendizado significativa e divertida, trazendo valores e responsabilidades, principalmente para os jovens que absorvem esse tipo de conhecimento, né? E aí é interessante cada um falar, você na área de sensibilização e arte, e o Hélio falar aí para a gente também sobre a relação da preservação, enfim, já que você comentou sobre a questão do Rio das Velhas, né? A gente já trabalhou também com alguns projetos relacionados a isso, então a gente sabe o tanto que é importante para uma cidade, principalmente abordar a questão, primeiro, da conscientização ambiental, que a gente tem que tirar da cabeça do pessoal de que meio ambiente é só onde tem mato. Aí que mora o perigo, né? Porque a gente geralmente fala assim, mas tem que preservar tal lugar, porque tal lugar tem mata, tem rio, tem uma cidade também tem, e nós, na verdade, somos o meio, né? Em vez da gente se colocar como espectador do meio ambiente, da natureza, a gente se inserir nela, né? Será que nossa casa também não é meio ambiente? Opa, e aí? Como é que a gente consegue abordar esse assunto junto à população? Parece que é complexo, mas assim, se tiver um tempinho, uma paciência, é um assunto que não sei nem se essa palavra existe, mas é dialogável, né? É uma coisa que dá para conversar, né? Isso. A gente pode partir de vários princípios que vêm do exemplo, princípios que vêm da busca de conceito e conteúdo, mas eu queria te dar um depoimento assim, bem rápido, só para falar que tem link com isso que nós estamos falando, de uma experiência prática que eu vivenciei quando eu conheci esse sujeito aqui, o Mestre Amâncio, um cara que eu tenho maior estima, maior respeito, idolatria. Isso é um ídolo. Se completa bem, né? Porque ele além de ser como se fosse um filho, né? Para mim, ele é um ativista, um profissional com um gabarito, que faz muito bem o que ele faz, e é um grande músico. Então, ainda tem isso. Aí eu estou confortavelmente bem acompanhado, né? Me sinto, é como se o povo gosta muito as palavras que eu costumo dizer limitantes. Por que a gente troca a reciclagem pela ressignificação, a sensibilização ao mesmo tempo, em vez de mobilização? Ele trabalha muito com essa questão da mobilização, mas veja bem, né? Toda vez que alguém fala em mobilizar um pessoal que não está muito menos conscientizado, mas sem a sensibilização, acaba fadado ao fracasso. Cara, é isso que eu queria. Talvez você não saiba, acho que você sabe disso, mas minha fala vem nesse sentido de mobilizar pessoas e de sensibilizar, sobretudo, né, de cultivar sementes nos corações, de qualquer natureza que seja, mas boas sementes. Uma ocasião, eu era colaborador de uma celebração que a Universidade Federal sempre fazia, hoje faz pouco, mas criou-se aí um histórico em Minas Gerais. A UFMG, através do Projeto Manuelzão, fazia o Festivelas. E em 2016, se eu não me engano, nós fizemos um Festivelas. Eu ajudei, colaborei, né? De forma bem pequena, mas tem um dedinho lá de participação. E foi uma festa difícil, cara, a de 2016, porque apesar de ser festa, de ser celebração e congressamento, tinha várias festas nas cidades do entorno. E essa festa do Manuelzão e tal, que é o Festivelas, tem essa pegada ambiental, lúdica, etc. Mas essa coisa do ambiente que você está falando, que a gente talvez precisa até fugir um pouco. Porque o ambiente é lá, não é aqui. Isso. O ambiente é outro, o ambiente não sou eu. Aí teve uma banda que tocou e as pessoas estavam assim meio desestimuladas na hora, porque gerou uma quebra naquela egrégora, porque esperava-se mais pessoas. Mas tinha lá na frente do palco umas 200 pessoas, não tinha pouca gente não. E subiu um sujeito no palco com a banda, e a gente lá meio assistindo, querendo que as pessoas absorvessem aquilo ali, né? De outra forma, e se divertissem também, porque tem que divertir, não é só conteúdo. Esse camarada fez uma ciranda de roda com música gostosa, com coisa rítmica, com sensibilização. Ele sensibilizou
a comunidade dele que estava lá no momento, que era quem estava em frente ao palco, e fez uma ciranda para mais de 100 pessoas fazer uma ciranda. Nós entramos numa roda e a festa começou nessa hora. Nós fizemos uma festa falando de meio ambiente, falando de água, falando de Rio das Velhas. Essa foi a situação que eu conheci o mestre Amâncio. Ele era o cara, né? Como diz, na bagunça boa, né? Exatamente. Então, assim, tem a coisa conceitual que eu acho que é fundamental. Mas tem a coisa para além da sala de aula que o Amâncio traz. E eu estou aprendendo, estou me permitindo aprender isso muito com ele. Essa coisa de sensibilizar, de mover, de brincar. Inclusive, eu quero entrar aí no assunto sobre estímulo à participação social e a mudança de comportamento. Pode ser? A gente entrar nesse assunto e aí a gente amplia? Antes de mais nada, eu quero dizer assim, que eu vim com a minha indumentária de brincante, com esse chapéu de general da banda, para dizer que para vocês eu tiro meu chapéu. E por ser general da banda, tem gente, uma polícia musical, o menino já falou, polícia musical, achei legal. Eu ganhei de um maestro querido. E também vim com a camisa que eu pedi para fazer Rei Chiquinho. O Rei Chiquinho, que é um boneco que não deu para trazer, mas aqui eu desenvolvo o meu material de trabalho, lúdico. Legal. E que quando a gente fala do Rei Chiquinho, que é aquela coisa de pensar global para agir localmente. Quando você falou pensar no meio ambiente somado, tem também a meninada do meio urbano, principalmente no meio urbano, que a gente fala, por exemplo, eu na cidade de Contagem, trabalho lá, além de ser um artista da cidade, na região metropolitana, eu também sou um servidor, um educador ambiental, trabalho na Prefeitura de Contagem. Então, eu desenvolvi jogos, brinquedos, brincadeiras, dentro dessa experimentação estética, plástica, visual e sonora, justamente como elementos lúdicos que eu considero fundamentais para facilitar o entendimento. Porque aí a gente abrange, não importa a idade, entra naquilo que eu te falei, a buscar primeiro a grandeza da oralidade. Sim. Porque você vai falar de bacia hidrográfica, aí a gente desenvolve, por exemplo, um mapa, né, que pode ser jogado, inclusive, com imã de ladeira, que tem metal, né? Aqui tem... Só mostra essa câmera aqui, a de cá, o mapa. Então, esse mapa, ele é um dos mapas mais atuais sobre a distribuição e produção de água no município de Contagem. É uma cidade rica em água e ela, de forma bilateral, ela fornece água de um lado para o Rio das Velhas, em 2 pontos, águas do que a gente chama da região do Arrudas, que absorve todas as águas da região do Eldorado, lá, que está definida por essa cor amarela, né? E aí que a água do Arrudas, ela é fruto das águas da região do Eldorado, cidade industrial, que vem do enquanto Independência, com Ferrugem, né? Aí vira Arrudas ali. Isso para quem não é de Belo Horizonte, gente, a gente está falando na região metropolitana em volta de Belo Horizonte, tá? Mas eu quero voltar no estímulo à participação do público, do social, né? E para a mudança desse comportamento. Pois é, Tiago. Então, enquanto professor de arte, pesquisador da arte, nesse contexto que eu considero fundamental, que a gente fala de meio ambiente, não tem como falar de saúde sem falar de meio ambiente, não tem como você falar de patrimônio histórico sem falar de meio ambiente, não tem como você falar do social sem falar, está tudo envolvido. Então, nesse contexto tão rico, eu falei, e agora? O que a gente vai fazer? Eu vou buscar atingir o máximo de pessoas de todos os níveis. Então, a gente começa pela cultura da criança, que eu gosto muito, você sabe disso, a gente já trabalhou junto. Aí a gente começa a desenvolver jogos criativos, que aí eu falo assim, você aí não precisa saber nada de geografia, né, professor? Nada de geografia, nada de bacia hidrográfica, mas se você jogar um jogo da velha traçado em cima do mapa, e apenas vai fazer uma coisa que eu vou pedir para você.
você vai enumerar as suas jogadas, ok? Se os dois estão jogando, aí você fala assim, olha, eu quero X, então você vai colocar para mim X1, bolinha 1, X2, bolinha 2. Por quê? Porque a hora que você tiver a sequência, não importa se você ganhou ou se você perdeu, a gente vai traçar uma linha ligando os pontos. Isso vai configurar a mesma coisa que você fez um passeio pelas águas da cidade. Você atravessou pontos geradores de água, porque essas ramificações são todas nascentes que botam água na cidade, né? Então, aí entra, além do jogo, a menina traçou, ele tem inclusive uma produção de uma história em quadrinho que a gente está desenvolvendo, envolvendo os personagens lúdicos da cidade, que conta a história que eu também compus a canção da Turma do Contagitas. Né? A gente fala com muita alegria, porque a gente deu também a contribuição do ponto de vista da educação patrimonial. Né? Porque nada como lúdico para as crianças gostam. Né? Então, voltando, brincando, a gente fala até verdade. Né? Aí no início, eu procurei, quando eu falei que eu vim com a camisa com o mapa da grande bacia de São Francisco, porque quando vai falar das águas de Contagem, a gente tem que saber como que ela nasce, como que ela brota. Aí a gente fala com os meninos aqui, ó, eu posso usar a minha anatomia, eu tenho dois braços, eu falo assim, se cada ponta do seu dedinho, isso com as crianças, for uma nascente caindo dentro da palma da sua mão, é como se estou juntando várias nascentes em um lago, que depois vai vir para o meu braço, que já é o subafluente, e o afluente, que vai vir para o rio maior. Então, eu estou chamando isso aqui das nascentes, dos lagos, dos córregos, e como aqui em Contagem, essas duas partes aqui vão para o Rio das Velhas, e aqui vão para o Rio Paraupeba, depois que o menino jogou o jogo da velha, ele fez um passeio pelas águas da cidade. Aí a gente começa a dar elementos. E não deixa de ser um estímulo para aprender a geografia. Exatamente. Né? Por mais que às vezes a pessoa não tenha interesse, porque acha que é só decoreba, aquela coisa toda. Vai ficar bem mais fácil, né? Então, quando ele se deu conta que brincando, vamos brincar de estátua, né? Ainda canta aquela música, né? Não pode nem mexer. Então, na ponta dos seus dedinhos, estão brotando água, que caiu na palma da sua mão como se tivesse caído num lago, né? E veio para o subafluente e veio para o afluente. Então, aqui, esse braço eu posso chamar de Rio das Velhas. E esse braço aqui eu posso chamar de Paraupeba. E o meu corpo eu posso chamar de Rio São Francisco. E como as águas vêm das partes mais altas para as partes mais baixas, os meus pés seriam um mar. Perfeito. Eu expliquei isso brincando com o jogo da velha. Aí a gente fala também, a gente canta a canção, né? Que vai falar também do ciclo da água, que eu falo assim, ó, do chão ao céu, do céu ao chão, se evapora e vem para o vão, e como chuva ela volta ao chão. Esse é o milagre da renovação. Quem desperdiça a água à toa, polui os rios e só magoa, a natureza que tudo dá, vai ter agora que se educar. Mas você vai... Ninguém vai guardar essa lei. Vai, sabe por quê? Porque eu, enquanto formador artístico, dentro da área de arte, a gente se preocupa com os sons corporais, com a lateralidade, com o movimento. Aí o movimento traz na canção essa riqueza. Aí eu vou falar assim, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aí você tem criança, idoso, qualquer idade. Água boa que vem do céu, é água doce mel, nas veias do planeta Terra. A água é o sangue que dá vida à terra. Quem desperdiça água à toa, polui os rios e só magoa. A natureza que tudo dá, vai ter agora que se educar. Opa, então vai precisar de educar. Aí a gente vai e fala. Como você vai merecer uma coisa que você não defende? Como é que você vai defender uma coisa que você não tem conhecimento? Então, a importância do ensino artístico, criativo, do olhar que valoriza aquilo que é possível mudar, né? E aí você vai aprender
para entender, entender para defender e defender para merecer. Agora, como é que a gente consegue fazer essa criação de uma cultura sustentável, né? Porque o que a gente percebe é que todo mundo tem acesso às informações, mas não é todo mundo que consegue codificar essas mensagens para criar essa cultura para o cotidiano, né, de sustentabilidade. Ainda mais para criança, né? Você estava fazendo essa dança aí, esse movimento, eu já estou pensando na era TikToker. De todo mundo que não sei o que e tal. De ladinho, vai. Mas aí a gente busca lá na educação de Paulo Freire, lá no Tião Rocha do Araçuaí, que é a educação da roda, né? Todo mundo se olhar e que nem sempre está em sintonia com a educação, né? Porque uma coisa é a educação, outra coisa é escolarização. É por isso que eu estou fora de sala de aula, para tentar levar, quem sabe, que essa informação, mesmo com as minhas participações artísticas. Então, hoje eu tenho o privilégio de receber escolas nos parques e também com o meu trabalho artístico, com as canções. Então, sem nenhuma pretensão, mas eu acredito que com esse trabalho em cima da oralidade, eu já tenho um ponto positivo que não precisa saber ler e escrever para aprender a cantar essas coisas e dançar. Aí ele vai também começar, dar um retorno, ele vai falar com o pai, né? Dentro do carro, o pai joga o lixo para fora e fala, pai, não faz isso. Aí eu já ouvi, quem está ensinando essas coisas? Aquele professor seu chato? Não, mas a gente vai... Então, a gente acredita nisso. Isso, para mim, é um ponto de partida fundamental que nos alimenta muito mais do que o salário que a gente ganha, né? Isso é uma missão e que tem a sua potência, porque quando a gente faz o que gosta e acredita, fica mais tranquilo. Aí, quando você vai falar das nascentes, das águas, quando a gente vai falar para entender para onde vão as águas, né? A gente também começa a criar elementos como essa brincadeira, né? Que você vê tantas garrafas jogadas, né? Mas aí você pode criar um jogo desse aqui. Isso aqui é uma concepção minha e de um outro amigo, professor também, com o mesmo nome, que a gente ontem teve comigo. Eu falei, olha, eu cheguei lá na sua escola e estava criando um jogo. E eu imediatamente peguei o violão, dei umas contribuições de melhoria e vamos fazer, já comecei com a canção. Aí, como eu gosto muito da roda, esse brinquedo ele potencializa a possibilidade de você, numa roda, que seja de 1.000 crianças, ou 3 crianças, 4 crianças, você rodar e falar, vamos brincar? Você já, antigamente, tinha o aquaplay, né? A gente vai e faz o aquapet. E aqui rodou, a hora que ele rodou para você, você vai brincar. Aí a gente fala assim, olha, essas argolas aqui coloridas, elas podem potencialmente me dar a condição, que nem um jogo de vareta, ter valores. Mas aqui eu estou brincando porque as argolas elas são mais leves. Então, isso multiplicado nas águas dos rios e dos mares, são ilhas de plástico. E é que a gente consegue, com a brincadeira, que qualquer pai pode fazer, e esse é um grande desafio, que não vai fazer nada pontual. Eu estava no carnaval, convidado pelo bloco dos baterinhas aqui perto. Eu brinquei, cantei, toquei, levei minha boneca dançante, mas eu fiz uma oficina dessa no meio do carnaval. Falei, o carnaval vai acabar, mas a oficina vai continuar. Mas aí você acha que essas brincadeiras lúdicas, no caso, principalmente em relação às crianças, que está em formação intelectual, você acha que realmente essas brincadeiras, a ludicidade, ela entra nesse desenvolvimento de valores? Com certeza, porque a primeira coisa que a gente precisa, como eu falei, acreditar no que você faz e buscar, como a gente busca lá em Manuel de Barra, pegar as coisas simples, entender a potencialidade delas e quase que fala assim, tanta gente que olha para aquilo e não vê a importância, mas não sabia. Esse já é um processo de sensibilização que vai anteceder a conscientização, porque você percebe que com coisas simples e que são cotidianamente transformadas em resíduos danosos ao meio ambiente, de forma
Por quê? Porque todo mundo está preocupado em consumo, né? Em vender, ninguém tem tempo. Aí eu vou lá atrás da minha brincadeira. O adulto brinca e diz que está perdendo tempo. Eu sou um adulto que valorizo o universo das crianças. Porque assim, eu estou te perguntando isso porque a sociedade, ela geralmente ela entende o ócio como preguiça. E o Domenic, né, o ócio criativo, o italiano Domenic, que é a questão do ócio criativo, que as pessoas não entendem que o ócio criativo ele é parte do trabalho. Ah, mas eu quero descansar. Geralmente as pessoas questionam isso, mas quando eu quero descansar por completo, não quero ficar pensando, né? E a pessoa não entende que o ócio criativo, o descanso, ele é um processo do aprendizado, né? Da cognição, né? E por que eu te perguntei a questão da importância direcionada às crianças, por estar em formação intelectual, em cima dessa responsabilidade ambiental e o respeito que está ligado, né? Então, assim, hoje, quando se discute sobre meio ambiente, aí eu falo não com as pessoas que entendem o que é meio ambiente, é para as pessoas que convivem no meio e não têm essa responsabilidade, esse respeito, né? Com os rios, com a mata, com a própria rua. Mas esse público que a gente quer, porque existem vários posicionamentos, os burocratas muitas vezes são incoerentes, porque falar é muito fácil, mas é mesmo o desafio que as educadoras infantis têm, que os professores conteudistas têm, e a gente não está aqui para criticá-los, mas há que se pensar que, enquanto eu estava em sala de aula, o número de aula que um professor de arte tem normalmente é menor. Né? Aí a gente não vai quebrar isso. Então eu vou achar o meu caminho. Então, quando eu estou falando dessa minha caminhada, ela buscou esse sentido. Eu preciso potencializar o que eu faço. Então, quando você fala do ócio criativo, a pessoa tem todo o direito de pensar no ócio que ela realmente descanse. Mas o ócio precisa combinar, o descanso precisa combinar com leveza. E a leveza, como diz o Lúcio Santos, você precisa se permitir. Porque você está ali, mas um pensamento chega. Se for um bom pensamento chegar, você vai deixar ele embora, você está perdendo a oportunidade de viver um momento, um insight criativo e positivo na sua vida. E falando de saúde mental. Porque com essa minha caminhada fora da sala de aula, eu tive a oportunidade de estar em escolas desenvolvendo trabalhos pilotos, como também na saúde mental, né? E aí a gente vê pessoas ditas incapazes, a gente vê que a inclusão ela entra também nesse processo. Você tem que estar disposto a ouvir as pessoas, disposto a se permitir, né? E aí, quando você fala da prática, há que se pensar, é uma revolução mesmo. Tem que repensar as atitudes, as ações. Então, é por isso que eu acredito nesse trabalho com as crianças, né? E com a musicalidade. Que ela acaba também levando para casa, né? De alguma forma ou de outra, ela leva. Por mais redutivo que os pais sejam, ninguém... menino, isso é bobagem, né? Isso é bobeira. E mais do que o conteúdo, reafirmando o que vocês estão falando, mais do que o conteúdo, a mensagem que o menino vai levar, a menina vai levar para casa, eu acho que não é só isso, não. É o direito de pensar que ela vai ter em casa. Poxa, aquele cara faz isso com a garrafinha e com sabão, eu posso fazer outra coisa. Eu acho que a inteligência, são várias inteligências, né? Mas a inteligência criativa, ela está pau a pau com a questão ambiental. Acho que criatividade tem tudo a ver para melhoria de qualidade de meio ambiente, de melhoria de vida na cidade. E nós estamos falando aí sobre ressignificação, e não tem melhor lugar do que a nossa casa para trabalhar com a questão da ressignificação, né? Eu quero, inclusive, abordar a questão de dicas para a gente dar para o pessoal para promover essa sensibilização no dia a dia, né? Porque eu entendo, quando você me falou sobre a questão da abordagem de não educação ambiental e sim sensibilização ambiental, mas não tem como a gente não falar desse processo educacional diário,
né, que a gente entrou na questão do ócio criativo, que as pessoas, você trouxe algumas coisas, alguns itens, por exemplo, que podem ser exemplo da pessoa fazer em casa para se divertir. Mas é exatamente isso. Eu tenho buscado, repito, as coisas mais simples, mas pautado em uma preocupação que já foi desenvolvida anteriormente, que é o estudo de impacto ambiental. Afinal de contas, eu também, por estar fora de sala de aula, eu sou um profissional da educação, mas eu estou na Secretaria do Meio Ambiente. Então, eu tenho motivo de sobra, né, para eu desenvolver um trabalho, até porque a gente tem que mostrar a produção do trabalho da gente. E aí eu busco, eu me debrucei nessa pesquisa, porque, como, por exemplo, essa embalagem que qualquer setor público, e também em particular, as famílias, uma embalagem dessa de 5 litros, elas têm um consumo muito alto. E a logística reversa, ela quase que não existe. É uma palavra bonita, né? Então, aí eu comecei a observar, aí eu falei, aí comecei a desconstruir e perceber que tem professores que ainda não sabem sequer a diferença de reutilizar para reaproveitar, reciclar. Eu quero abordar isso aí, essa abordagem, principalmente na escola. Pois é. Então, anteriormente, a gente tinha falado da dificuldade que é das pessoas perceberem, e aí a importância da sensibilização, que meio ambiente, você tinha falado anteriormente, não é só mato, né? Isso. E as crianças, principalmente do meio urbano, a gente trabalha, quando olha, fala, mas cidade é rica em água. As águas da cidade de Contagem, por exemplo, da Grande BH, elas vão se integrar aos rios Paraopeba e Rio das Eiras para chegar no São Francisco. Mas como assim? Esses córregos só tem esgoto. Aí é a mesma coisa. Tem a concepção de meio ambiente ser só mato, e os córregos são esgoto. Eu tenho que falar assim com muito carinho. Qualquer água não nasce por um litro. Ela me seguindo, que chama córrego, porque ela vai correr ao encontro de outras águas. Aí quando eu dei o exemplo da brincadeira. Sim. E aí a gente aborda também a questão dos resíduos, né? E aí também essa preocupação com o impacto daqui que é gerado muito, porque é normal lá em Contagem, por exemplo, o córrego que passa dentro do Parque Gentil. Só te cortando, você falou de resíduos, para o pessoal entender, são resíduos sólidos. Resíduos sólidos. Seria garrafa. E que não é lixo, né? Embalagens. Porque uma garrafa é plástico. Ela fica jogada ali, ela tem centenas de anos para. Então, assim, mas enquanto não tiver essa sensibilidade de entender que isso não é lixo, aí as crianças já cantam comigo. Vocês vão fazer isso? Não, agora eu já entendi que isso não é lixo, vira arte, com capricho. Então eu estou sempre. Às vezes a gente fica até chato, né? Tudo esse cara tem uma musiquinha. Opa, musiquinha não, canção. Quando eu coloco a música, a melodia com a letra, a brincadeira potencializa o movimento e a palavra. Por que eu vou desperdiçar isso com uma canção qualquer que, além de muitas outras por aí consumidas, além de fazer o efeito contrário, estimular o sexismo, a violência, a gente está ali falando de uma linguagem universal. E aí você não acha que é interessante hoje fazer capacitações não só para os alunos, mas também para os profissionais da educação? A gente vem buscando essa oportunidade, vem mostrando o trabalho de forma institucional e também enquanto artista, né? Fazendo oficinas, né? Por isso que agora eu falei, lá no Mineirês, né? Junto dos bons, que a gente fica melhor. Por isso que eu estou aqui com você, por isso que eu estou com o meu lindão aqui, com a nossa amiga aí. Por quê? Porque a gente vai buscando sozinho, a gente não faz nada, né? Então, eu venho buscando, dentro da minha carreira enquanto artista, né, popular, buscando e acreditando que a gente pode fazer tanto a nível institucional como... Qual que é a sua rede social? A minha rede social é @mestre_Amâncio. Pessoal, Instagram, se vocês querem aí entrar em contato com o Mestre Amâncio para atividades em escolas particulares, enfim, Mestre_Amâncio no Instagram. Procura lá,
consulta para saber como que é o perfil das atividades que ele faz, quais as abordagens que ele tem, as criatividades em relação às ressignificações dos brinquedos e também muita música, né, A gente pode abordar, assim, as canções que o Mestre Ramos cria, que a gente usa, inclusive, no ponto de vista institucional, todas são brincadas, né? Uhum. Porque a gente aposta na construção rítmica, corporal, e também essa canção que eu vou tocar agora, a gente chama Compromisso, ela foi criada num momento da minha vida que eu voltei a estudar na UEM, e tinha uma professora que dava 5 aulas e a gente pedia mais, tão boa que ela era. E a minha obrigação, eu aproveitei tudo que eu pude. E a gente, hoje na escola, você pega, por exemplo, 2 salas de aula, vamos fazer uma centopeia, que a centopeia, você vai buscar o que? A união, o movimento sincronizado. Você vai pedir ajuda um professor para o menino, né? Eu gosto mais da roda. Na roda, evita a distração, mas já no brincar musical, a centopeia é legal, porque a gente vai falar assim, direita, esquerda, calcanhar, levantar a mão para mim. Calcanhar, estou falando de lateralidade, o movimento. Então eu falo assim, a centopeia é uma boa ideia. A centopeia. Aí sai aquela centopeia serpenteando o pátio da escola, ou mesmo a trilha do parque, né? Aí, a partir dessa rítmica, que pode ser assim também, ó, 1, 2, 3, 4, 1, aí não tem como escapar. Aí que eu te falo, menino não precisa ler e escrever para fazer isso. Eu falo muito isso porque eu estou querendo muito antes, porque a gente precisa de fazer sentir. Aí, quando eu coloco a canção. Gente, como é que eu vou falar de resíduo, que são as embalagens descartáveis de forma errada? Não adianta eu ficar lá pesquisando o impacto ambiental, criando mil coisas, e na verdade a gente tem que estimular a criança a criar. Né? Inclusive eu quero umas dicas depois do violão, você dá umas dicas para a gente sobre como trabalhar essas ressignificações em casa, o que pode ser reutilizado para os pais até trabalhar em casa. Esse jogo Aquapet mesmo, que pode brincar a família toda, pode ficar uma tarde, uma manhã toda brincando, e vai brincar também de verdade. Verdade. Porque você estimula a família a estar mais próxima, né? Na construção de um objetivo, que é o material reciclado, o ressignificado, né? Usar mais essa palavra do que o reutilizável. Você faz com que a família esteja junto naquele processo lúdico, né? Da conscientização. Você está usando, ao mesmo tempo que você está brincando, e aí a gente falou que toda brincadeira tem um fundo de verdade, ou se não, a verdade toda, mas de uma certa forma é um processo lúdico, pedagógico, familiar. Com certeza. Então, quando eu falo verdades e mentira, né? Fala aquele jogo consequência. Verdade, consequência. Então, essa, já baseado numa brincadeira que já existe, você envolve a família toda, além de brincar de verdade e consequência, como eu te falei, fácil, que é uma rolha, um pedaço de palito, e as argolas, que vão ter valores. A amarela, igual no jogo vareda, vai valer 15. A vermelha vai valer 20. A azul, 10. A preta vale 50. Legal. Então, aí, eu desenvolvi, antes do compromisso, eu falei assim, quando eu cheguei, eu falei assim, agora eu já sei fazer com uma pet, um aquaplay. Um jogo bonito e bem divertido. E ganha quem encher o palito. Aí o jogo vai ser esse, cara. A pessoa virou. Como ele é mais leve, aí, se ele conseguir enganchar, aqui ele já tem a pontuação. Isso aqui vai uma tarde inteira de brincadeira, ou escola. Eu já faço isso lá no Instagram, tem, inclusive, ensinando lá a brincadeira do Aquapet. Né? E aí, como eu falei da canção, essa canção Compromisso, um shotzinho. Proteja a natureza, assumindo o compromisso e reduzir o lixo e tanto desperdício nas embalagens e ainda joga fora. Invente arte
e aproveite tudo agora. As embalagens que ainda joga fora. Invente arte e aproveite tudo agora. Quem estuda ou mora na beira de rio e não quer ver enchente e nem inundação, não vai jogar lixo no rio e nem no chão. Vai aprender cantando sempre essa canção. Lugar de lixo não é no rio e nem no chão, pra chuva não levar pro rio. Quem diz que gosta da natureza não joga lixo lá no rio, com certeza. Remendeiro no lago, bateu na... Maravilha. Isso não foi combinado, não. Não, mas é isso mesmo. O bom é isso mesmo. Aí, Thiago. Aí para vocês aí, gente, que está assistindo, não deixe de clicar no sininho, dá um joinha aí, se inscreve no canal também, para você ter acesso a outros materiais como esse também, tá bom? Então é isso, esse olhar atento, pesquisador, que a gente vai desenvolvendo do artista, pouco do artista plástico, mas do artista que brinca com as palavras, e que gosta de brincar também, né? O carrinho de rolimã, né? E todo brinquedo que a gente, ou ele já existe, mas a gente tem a canção que vai ver lá, de um carrinho de rolimã. Eu sou fã. Vai brincar o dia inteiro, de noite, de tarde, de manhã, nas ladeiras e curvas da memória. Quem brincou tem sempre uma boa história, mas quem não brincou, veio brincar. Que brincadeira boa, não tem hora. Mas esse carrinho de rolimã, a gente reinventa. E tem essas brincadeiras, essa multiplicidade aqui, ó. Essa embalagem aqui, como eu falei, em qualquer repartição pública, usa-se muito. É água sanitária, né? É água sanitária. Aí você começa... Opa, peraí. As tampas são... As garrafas são destampadas, às vezes as pessoas jogam no chão. Aí eu comecei a pesquisar e cheguei à conclusão que para se juntar 1 quilo dessas tampinhas de metal, que é metal, né? Isso. E muitas das vezes vai bater sanitário. Você precisa de 400 tampinhas. E quando encontra alguém que compra, paga apenas 50 centavos. Aí já me levou para um lugar que eu busco tudo que é impacto, tudo que é grave. Para mim é grave isso. Aí eu me debruço. Aí eu falo, peraí, isso, quando eu separo aqui, eu ensino a menina a contar, faço um ábaco, tipo um arame, e é arame jogado fora das telefônicas. Eu faço um ábaco, trabalho em cores, das tampinhas, e depois, ótimo, ele pode virar um pandeiro. No Carnaval fez um sucesso grande, o chocalho. E aí eu começo também a precisar. Eu tirei a alça daqui. Ele é usado para várias coisas, inclusive, quando eu coloco essa embalagem, eu faço um agogô. Mas quando eu coloco o palito aqui, coloco a tampa instala aqui, eu faço também um carrinho com esse pino aqui, eu coloco um canto, ele vai brincar no chão. E como sou professor de arte, trabalho artes visuais, eu encaixo aqui uma caneta ou um pincel, o menino vai desenhar no chão. Então, é muito amplo, mas tem que estar debruçando, pesquisando, e esse é o nosso papel, né? A gente, na construção de brinquedos, para concluir, a embalagem feita essa daqui, ó, que me dá a condição de ser uma alça, de um vai-vem, que também pode ter elementos lá dentro chocalhantes, e também aqui pode virar um boneco. Quando você põe olhos aqui. Então, essa multiplicidade que me encanta e que encanta as crianças. Então, você está falando no universo da criança aquilo, então eu encontrei meu lugar. Né? E mestre, eu quero deixar claro que mestre foi um nome, um apelido que foi me dado baseado nos mestres da cultura popular. Né? Que, inclusive, eu tive a honra de visitar algumas partes do Nordeste e eu fiquei fascinado. Então, assim, a gente se torna mestre, já que eu tenho esse nome artístico, é uma responsabilidade, sim, de tentar buscar essa maestria, de buscar os detalhes,
que as pessoas não estão preocupadas. Aí entra a sensibilização, que se você não perceber, alguém vai ter que... E eu tenho as crianças ao meu lado. E se eu tenho as crianças ao meu lado, a gente acredita que pode conquistar os pais e os professores. Então, gente, a gente abordou aqui essa importância da sensibilização ambiental por meio do lúdico, que é onde que você trabalha o cognitivo da criança, onde você trabalha o recurso dessa atividade lúdica em casa com os pais, né? Aprendendo, né, Amâncio, a reutilizar esses materiais, a ressignificar esses materiais de uma forma lúdica, fazendo brinquedos, instrumentos musicais, enfim. Há 1000 possibilidades da gente trabalhar essa conscientização ambiental no nosso cotidiano. E nada melhor, né? E a gente está no mês das águas, né? São as águas de março fechando o verão, como dizia o Tom. Então, nada melhor do que a gente terminar esse podcast valorizando principalmente esses profissionais que fazem essas atuações no social, que não estão nas mídias, e que a gente está aqui para valorizar essas atividades e esses profissionais que trazem uma representação, uma ressignificação, principalmente mental, na população, de que nós, né, estamos inseridos nesse meio. Não é um meio fora de nós, né? O ambiental, ele não está fora de nós. Nós pertencemos a ele, principalmente nós que estamos na cidade. E para terminar, uma musiquinha boa aí, né? Uma homenagem às mulheres e ao mês das águas. Isso. A gente, então, agradece o convite do Thiago e agradeço também ao meu parceiro, Hélio Domingos, que a gente fala a mesma língua, e acredita que esse convite é um estímulo fundamental para a gente continuar fazendo o que a gente acredita. Né? As portas estão abertas. Okay? Muito obrigado pelo convite. Sinta-se como uma extensão do seu trabalho no Café com Pão de Queijo. Lembrando, gente, antes de terminar, não esquece, compartilhe os nossos conteúdos, assina, escreve aí no nosso canal, dê o seu joinha, né, para estar sempre acompanhando os trabalhos. Lembrando também do nosso patrocinador, GHX Imóveis, para você aí que queira alugar, vender e alguma consulta na área imobiliária. Ok? Um abraço a todos vocês, obrigado pela companhia. Bom, Café com Pão de Cast. É bom que nem café coado na hora. E quem não gosta de um café coado na hora, né? É isso aí. Obrigado, viu, gente? Obrigado. Na hora a gente diz para você, mulher, professor, você sim é doce e essencial. Nessa canção que fica com esse refrão. A mais bela e nobre das missões nunca perde o seu valor. Construída sempre de ideais de libertação, com a coragem de quem dela faz o caminho, a vocação. Gente que sente que sempre foi e sempre terá a doce essencial, doce essencial, doce essencial profissão. Aos mestres com carinho. Salve, parabéns, professores. Mulheres, parabéns, professores, parceiros desse processo. E, para terminar também, o mês das águas, né? A gente que entende a importância tanto do Paropeba como do Rio das Velhas, contribuindo para as águas de São Francisco. Da vila, da vila tão rica, Ouro Preto da Geral, da Serra do Linha, água nova todo dia brota doce em seus canais. Velhas índias da história e memórias imortais, dás nome a esse rio e morrer não quer jamais.
da nascente a Pirapora, vai de encontro ao velho Chico, essa sua trajetória, sua vida está em risco. Oxuá canta cachoeira, Oxuá canta cachoeira, o som da cachoeira vai fazendo o seu chuá. Um abraço, galera. Até mais. Essa é uma canção minha e do meu saudoso poeta Mauro Jorge, do Flor do Cerrado. Queremos trazer aqui também. Opa, tá convidado já. Oxuá canta cachoeira. Você também. Oxuá canta cachoeira. Salve café com pão de leste. Eita, trem bom.